Falo aqui do óleo derramado no vazamento causado pela explosão de uma plataforma de petróleo no Golfo do México e que já chegou à costa do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, tragédia de proporções planetárias, e por essa causa também é uma oportunidade para se rever em nível mundial os procedimentos de segurança das plataformas de exploração. O Brasil, que tem a liderança nesse trabalho em águas profundas, e em especial agora, quando o país se prepara para um projeto ambicioso de exploração de gás e petróleo da camada do pré-sal, o Brasil deve tirar lições do desastre de dimensões ainda não calculadas que atinge hoje a costa dos Estados Unidos e o Golfo do México. As causas da explosão e do vazamento precisam ser estudadas com rigor e as conclusões se tornarem referência para que o mundo possa se precaver de novas tragédias ambientais desse porte, produzidas pela exploração do petróleo, principal causador do aquecimento global. Multar e exigir dos responsáveis ações para minimizar os danos causados é prioritário nesse momento. E, nesse sentido, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que a gigante energética britânica, British Petroleum, responsável pelo vazamento, pagará a conta da limpeza. Depois de ter visitado a área afetada neste final de semana, o presidente Barack Obama alertou que a mancha de óleo que avança no Golfo do México tem potencial para se tornar um desastre ambiental sem precedentes. Vossa Excelência permite, nobre deputado? Posso, com muito prazer, meu querido. Vossa Excelência tem sido realmente nesta casa um defensor permanente do meio ambiente, até mesmo em perfeita consonância com as normas programáticas do seu partido, o Partido Verde, do qual Vossa Excelência, sem dúvida, figura preeminente, e o seu ajustamento hoje, na abordagem desse tema que tem preocupado a opinião pública mundial, talvez nos conduza, talvez seja, certamente é isso que Vossa Excelência pretende, nos conduza a uma posição pré-cautelatória diante do pré-sal que aí está, da experiência que já temos em relação a esse problema, e devemos adotar todas aquelas providências que resguardem o Brasil de um acontecimento dessa magnitude, que hoje estarrece a opinião pública mundial e reclama dos dirigentes do mundo inteiro uma posição correta em defesa do meio ambiente para que se evite isso que ocorreu recentemente nos Estados Unidos. Portanto, uma abordagem desse tema não poderia deixar de chegar a esse plenário, até para que nós nos identificássemos com essas questões. Não podem ser exclusivamente as questões locais, mas com a dimensão nacional que Vossa Excelência se empresta agora a esse problema que tem inquestionavelmente uma magnitude inquestionável. Portanto, cumprimentos a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Mauro Benevides. Prazer, incorporo com muita satisfação a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Voltando ao Brasil, em 2000, quando fui ministro do Meio Ambiente, a Petrobras foi responsável por um vazamento de óleo na Baía da Guanabara. Nesse ano, determinei a multa de 50 milhões, a maior multa que existia na época, e exigi, em nome do Ministério do Meio Ambiente, que a empresa reparasse o dano causado à Baía da Guanabara. Naquela época foram 2 milhões de litros de óleos que vazaram de um terminal da refinaria. A multa foi integralmente paga e integralmente aplicada na recuperação de outras áreas ambientais no estado do Rio de Janeiro. Agimos de forma enérgica
e chegamos a enfrentar pressões dentro do próprio governo, porque a Petrobras, naquela época, era meio que intocável, por se tratar de uma grande empresa brasileira e pelo fato de representar ainda no imaginário popular o velho refrão do petróleo é nosso, sendo, portanto, a Petrobras uma empresa, como até hoje o é, muito querida por todos os brasileiros. O rigor com que agimos, não só do Rio de Janeiro, mas também no Paraná, onde ocorreu outro derramamento de óleo em 2000, deu resultados. Além de pagar a multa, a empresa teve que reduzir programas de recuperação do meio ambiente na região atingida. A Petrobras, a partir daí, reavaliou seus procedimentos e hoje, depois de vastíssimos investimentos em bilhões de dólares, é uma das mais preparadas em termos de acidentes ambientais. Agora, com a iminência da instalação de plataformas para o pré-sal, 2 emendas de minha autoria foram incluídas no projeto aprovado pela Câmara, voltadas para enfrentar as emissões de gases do efeito estufa e prevenir acidentes. Estudos apontam que a concentração de gás carbônico no petróleo da camada pré-sal é da ordem de 3 a 4 vezes maior do que os poços tradicionais, o que certamente agravará a participação nas emissões de gases por parte de setores da energia e da indústria. Não podemos também nos esquecer que o desmatamento e as queimadas no país já são responsáveis por 75% das emissões dos gases causadores do efeito estufa, colocando o nosso país na incômoda 4ª posição entre os maiores emissores de todo o mundo. Uma das emendas obriga a petrolífera a apresentar um inventário periódico sobre as emissões de gases do efeito estufa. As empresas contratadas também deverão realizar auditorias ambientais do processo de retirada e distribuição do petróleo e gás, além de apresentar um plano de contingência para acidentes de vazamento. A outra proposição de minha autoria destina 3% dos royalties da exploração do pré-sal para financiar ações relativas às mudanças climáticas e à proteção ao meio ambiente. Senhor presidente, nobres colegas, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores do nosso sistema Câmara de Comunicação, esse derramamento nos traz uma preocupação muito grande, porque na realidade é um acidente dentro de uma plataforma submarina e hoje nós sabemos que a maior parte da exploração futura do petróleo se dará em águas profundas, ou se dará quase que completamente em águas marítimas. Portanto, o fato de um acidente dessas proporções, que vai atingir o país mais desenvolvido do mundo, o país mais preparado tecnologicamente do mundo, e que se vê o seu presidente perplexo, dizendo que não sabia as dimensões dessa tragédia, dizendo que não sabia como resolver o problema gerado por esse vazamento. Quando a gente vê que isso acontece lá, é bom que a gente tome as precauções para que isso não aconteça aqui e para que isso não aconteça em nenhuma parte do mundo. Este Congresso, aqui já foi discutido, mas hoje está em discussão no Senado Federal, está discutindo a lei que vai formatar todo o marco legal da nova exploração do pré-sal. Então nós não podemos perder esta oportunidade que, embora nascida de uma tragédia, é um importante para que a gente possa, no futuro, resguardar ambientalmente a nossa costa.